paz do Senhor para todos, meus irmãos. Venho aqui nesse pleno dia, meus irmãos, trazer algo para a minha e para a sua meditação, meus irmãos, para que eu e você venha meditar cada dia mais, meus irmãos, e aprender cada dia mais, se aproximar cada dia mais de Deus e crer mais no Senhor, para que Ele venha se tornar o nosso galador, meus irmãos, que Ele venha suprir com a necessidade de cada um de vocês, meus irmãos, que Deus venha abençoar cada um de vocês com a sua benção, que nós sabemos, meu irmão, que Deus, Ele é o Deus da paz, meu irmão, Deus da benção, Deus da glória, Deus que tudo faz e que tudo pode, meu irmão. Pois em nome do Senhor Jesus Cristo, quero desejar a paz do Senhor para cada um de vocês, meu irmão. Quero também desejar, meu irmão, muita saúde e paz e muitas lutas e vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. E tudo que vós, que cada um de vocês colocar a mão, que Deus venha abençoar conforme a vontade do nosso Mestre. Amém, meu irmão? Venho também separar aqui uns capítulos, uns versículos para a minha e para a sua meditação, meu irmão. Para quê, meu irmão? Para que eu e você venha saber, meu irmão, que a mentira, ela tem perna curta, que nem um ditado diz, meu irmão, que a mentira ela tem perna curta. Mas também, meu irmão, não venho aqui falar que a mentira tem perna curta, mas venho ministrar a palavra do Senhor aqui, venho falar, venho trazer uns capítulos e uns versículos que falam sobre a mentira, meu irmão. Nós sabemos, meu irmão, que a mentira, ela não agrada a Deus, meu irmão. E nem tanto não agrada, ela nem agrada a Deus, meu irmão. E nós sabemos que nem aos nossos próximos e nem a quem a mentira chega. Porque nós sabemos, meu irmão, que a mentira, meu irmão, a mentira ela causa morte. A mentira, meu irmão, ela causa divisões. A mentira, meu irmão, causa separação. A mentira, meu irmão, causa desunião. E nós sabemos, meu irmão, que nem a palavra de Deus nos deixa bem claro que o pai da mentira, meu irmão, o pai da mentira é o próprio diabo, meu irmão. E nós sabemos, meu irmão, que eu e você, nós somos filhos de Deus, servos de Deus. Que eu e você, meu irmão, nós temos que ser verdadeiramente, nós temos que falar somente a verdade. Às vezes, meus irmãos, nós pensamos que uma mentirinha ali, outra mentirinha ali não vai nos causar danos. Mas em primeiro lugar, meu irmão, eu vou trazer para mim e para a sua meditação, meu irmão, que a mentira não agrada a Deus. Amém? E separei uns capítulos, uns versículos para a minha e para a sua e para as meditações de todos. Amém. Que Deus venha abençoar cada um de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Aleluia. Vem aqui em João, capítulo 8, versículo 54 e 55. Amém? Quando aqui, meu irmão, a palavra do Senhor vem nos falar para mim e para você, meu irmão. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Entretanto, vós não o tendes conhecido. Eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Amém, meu irmão? Aqui, meu irmão, essa passagem aqui vem nos falar sobre os judeus, que nós sabemos que nem todos que se dizia ser de Deus naquela época, e nessa época que nós vivemos, entrarão no reino do céu, e nem todos que dizem que são filhos de Deus fazem o que Deus manda. Amém, meu irmão? E sobre essa meditação aqui, sobre esse capítulo, esse versículo, meu irmão, eu passei a meditar, que aqui, meu irmão, os judeus que seguia a Deus, eu digo perseguia porque perseguia a Deus, porque tentava distante botar nosso Deus em prova. Como sempre dizendo que Deus, que nem se nós for meditar aqui, meu irmão, que chegaram até a dizer que Deus, ele tinha demônios, meu irmão, mas nós sabemos que Deus, ele foi enviado pelo Pai da verdade, que não se agrada da mentira. Amém, meu irmão? E aqui, essa palavra aqui, eu vou revelar aqui para mim, e para o meu coração e para o seu coração, meu irmão. Repetindo, meu irmão. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentiroso, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Meus irmãos, pois se eu e você dizemos que somos, aqui que nem a palavra de Deus nos diz, dizer que nosso Deus, ele é nosso Deus, que o Pai de Jesus Cristo, o próprio Deus é o nosso Deus, como eu e você podemos se dizer, meus irmãos, que se eu e você levamos a mentira, falamos mentiras, agimos com ódio, agimos com má fé com o nosso próximo, não temos amor ao nosso próximo, não seguimos o mandamento, como é que eu e você podemos se dizer que somos de Deus
e não o conhecemos. Porque se eu e você não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos os mandamentos, não seguimos, irmão, como, aqui quem diz a palavra, irmão, como é que eu e você podemos se dizer que somos de Deus? Que se eu não conheço a palavra de Deus, se eu não sigo a palavra de Deus, eu não conheço a Deus, que na palavra de Deus nos diz aqui, ó. Entretanto, em versículo 55, repetindo, João 8, versículo 54 até 55, vou deixar o 55 novamente, para mim e para a sua meditação. Entretanto, vós não tendes conhecido, eu, porém, o conheço. Se eu disser que não o conheço, serei como vós, mentirosos, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Porque nós que dizemos e servimos a Deus, mas nós temos que conhecer Deus, não só de Deus de milagres, não só de Deus de passagem da Bíblia, mas irmão, nós temos que entender que nosso Deus, nós servimos a Deus, temos que servir a Deus em verdade, em amor, em espírito e em verdade. Quando Deus nos dizer amor em espírito e verdade, mas irmão, nós temos que ter amor. O cumprimento da lei é amor. Nós temos que ter amor com o nosso próximo, com o nosso companheiro. Para eu e você ter amor, nós temos que falar a verdade. Se eu falar a verdade, eu estou o quê? Estou agindo com amor. Se Deus diz que é amor, espírito e verdade, que nós temos, Deus está à procura, diz aqueles que adorarão ao Senhor em amor, em espírito e em verdade. Em primeiro lugar, nós temos que agir com amor, levar a verdade, falar somente a verdade com os nossos próximos. E em segundo lugar, em espírito, nós temos que estar em espírito conectado com Deus, conectado com a palavra de Deus, porque assim nós passamos a ser filhos de Deus, não somente na palavra, mas também em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em verdade, porque nós temos que falar somente a verdade, porque a verdade, o Deus que eu e você servimos é o Deus da verdade, que se agrada da verdade. E nós sabemos que o pai da mentira é o próprio diabo, que nem a palavra aqui em versículo, no mesmo capítulo 8, versículo já 44, vou deixar aqui ligeirinho e vou passar para outro versículo, outro capítulo, para a minha e sua meditação, meus irmãos. Para eu e você entender que a mentira não agrada nem a Deus e nem faz bem nem para mim, e nem para você, e nem para os nossos próximos, irmão. Para a nossa mulher, para os nossos filhos, para os nossos conhecidos, para os nossos colegas, para os nossos irmãos, meu irmão. É melhor, meu irmão, quando tiver 2, 3 falando, tiver naquela rodinha, tiver 4, é melhor sair com aquele que está sendo falado, que saiu, do que ficar mais aqueles 3 falando do que saiu, meu irmão. Porque isso traz morte, traz briga, traz bagunça, traz divisões, traz separações de casal, desunião, traz muita coisa. E nós sabemos, meu irmão, que a mentira já vem causando desde o céu, meu irmão. Que creio eu que o inimigo, Satanás, ele tinha agido com mentiras, reunido um terço dos anjos contra o nosso Deus, com o quê? Com inveja e mentira, meu irmão. E nós sabemos que foi pela mentira que a própria serpente levou aos ouvidos da mulher, a mulher Eva, e através de quê? Através da mentira veio o pecado de Adão e Eva, de comer o fruto que Deus ordenou, que é uma ordem. Deus deu uma ordem, Deus não mandou, não pediu, não fez nada, Deus deu uma ordem. Para mim e para a sua meditação. E aqui, versículo 44, capítulo 8, ainda em João, vai nos falar: vós sois do diabo, que é vosso pai, e queres satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, é pai da mentira. Porque o próprio inimigo ele é pai da mentira, mesmo. Porque se eu e você servimos a Deus, levamos a Deus, nós não temos que andar com mentira, porque nós sabemos que o pai da mentira é o outro lado mesmo, é o lado da treva, é o lado lá largo, que nem lá os dois caminhos, o caminho largo, que só vai nos conduzir à perdição. A mentira só nos conduz à perdição, meu irmão. E nós sabemos que é grande a ruína para quem toma por aquele lugar, por aquele caminho. E para a minha e para a sua meditação, eu separei aqui mais um versículo que vem nos falar, meu irmão. E é tão grande, meu irmão, que Deus não se agrada da mentira, que lá em Êxodo, chegando em Êxodo aqui, Êxodo capítulo 20, e versículo 16, vai nos falar aqui sobre os mandamentos. Para mim, você tem a consciência que foi uma ordem que Deus nos deu. Deus deixou os mandamentos, Deus mandou. Deus manda, meu irmão. Deus não é mandado. Deus não segue conselho. Deus é dar conselho e Deus manda. E Deus é que dá ordem. Deus deixou um mandamento aqui, aqui no capítulo 20, versículo 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Isso é um mandamento, meu irmão. Isso é um mandamento, um dos 10 mandamentos que Deus deixou escrito. Não, repetindo, versículo 16, Êxodo, capítulo 20.
Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Falso testemunho, meu irmão, falso é o quê? É quando eu e você agimos de falsidade. Quando nós agimos, quando muitos ainda agem, meu irmão, nós não temos que estar agindo de falsidade, falando, levando mentirinha ali. Às vezes nós pensamos que é uma mentirinha, meu irmão. Mas a mentirinha, ela se transforma, não tem isso de mentirinha, uma mentirinha é tamanho da outra, não. Pecado, a palavra diz que pecado é pecado. Mas mentira, meu irmão, mentira ela começa pequena, mas ela vai se crescendo, porque você diz algo a uma pessoa aqui, aquela lá já aumenta mais. A mentira ela começa pequena e logo logo vai crescendo. Que nem aconteceu, a mentira começou com uma fruta e logo deu a morte eterna para aqueles que desobedeceram a ordem do Senhor, que nem o Senhor deixou aqui. Isso é uma ordem, um mandamento, mandou. Deus deu uma ordem, aqui é uma ordem. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Pois, irmão, nós sabemos que Deus deixou escrito com o seu próprio dedo para a minha e para a sua meditação hoje, para a geração antes, para essa e para a futura. Porque Deus é de todas as gerações, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Eu separei aqui mais outro versículo e outro capítulo aqui, outro versículo para a minha e para a sua meditação. Agora em Salmos. Nós chegamos aqui em Salmos, capítulo 101, para a minha e para a sua meditação, meu irmão. E versículo 7. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Está entendendo, meu irmão? Que o mentiroso, o perverso, o ímpio, ou quem quer que seja que proclame a mentira, que seja filho do diabo, que nós sabemos que quem é o dono da mentira é diabo. Pois se nós levamos a mentira, se nós fazemos maldade, nós não estamos agradando a Deus. E Deus deixa bem claro que não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras. Não permanecerá ante os olhos do Senhor. Porque, meus irmãos, não tem lugar no céu para quem mente, para quem faz a maldade. Aqui na terra ainda há lugar para aquele que se arrepende, porque quando eu e você se arrependemos de todos esses maus caminhos, de toda falsidade, de toda perversidade, meu irmão, nós encontraremos um lugar lá no céu, ao lado do nosso Senhor Jesus Cristo, através do nosso arrependimento, meu irmão. Mas Deus deixa bem claro, meu irmão, que não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Capítulo 11, Salmo, capítulo 101, Salmos, versículo 7. Quiser dar uma meditação e buscar, podem ir buscando cada vez mais, que nós vamos, quanto mais eu e você buscamos a Deus, mais eu e você aprendemos de Deus e aprendemos do caminho, a verdade e a vida, porque muitos falam que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas nem segue o caminho, nem fala a verdade e nem vai herdar a vida em Cristo Jesus. Que a verdade é essa, eu estou aqui para falar a verdade, não estou para amolar nem passar a mão de ninguém com a mentira não, porque infelizmente muitos sustenta os irmãos aí dentro da igreja, dentro do ministério, dentro da sua casa, onde quer que seja, passando a mãozinha e só alisando e confortando com a mentira. Mas aqui, meus irmãos, a palavra de Deus é para falar somente a verdade, que aqui é a verdade. Não pode se tirar uma letra que nem lá no Apocalipse nos diz, no capítulo 20, lá nos versículos lá, diz que nem pode se tirar, nem pode acrescentar não, meu irmão. Se Deus diz que é para falar a verdade, é somente a verdade. Amém? Glória a Deus. Eu venho aqui também, meus irmãos. Oi, amor. Fala, papai. Pai já vai, viu? Pela aí, lindona. E aqui, meus irmãos, para mim e para a sua meditação, também chego aqui em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Aqui, quando a palavra do Senhor vai nos deixar bem claro. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem firmemente são o seu prazer. Meus irmãos, tá entendendo? Os lábios mentirosos, meus irmãos, são abomináveis. Deus abomina, meus irmãos, a mentira. Deus ele não se agrada da mentira. Tanto que Satanás usou de inveja e com mentira no céu, que tentou concorrer contra Deus, que foi parar no inferno, meu irmão. Que eu e você não venha concorrer contra o Espírito Santo de Deus que habita em mim e em você. Não buscar a mentira, não falar mentiras com o nosso próximo. Porque uma mentira ela começa assim, mas ela termina assim. E tão grande é a ruína. Porque esse caminho, meu irmão, só nos dá caminho de morte. Amém, meu irmão? E aqui também para mim e para a sua meditação, eu deixei outro versículo aqui, meu irmão, que vai nos falar aqui sobre, aqui para encerrar aqui, meus irmãos, já, aqui em Éfesos, capítulo 4, versículo 25, meus irmãos. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Meus irmãos, nós somos membros uns dos outros. Pois, meus irmãos, quando estamos reunidos na casa do Senhor, no nosso trabalho, onde quer que seja, quando nós estamos com um grupinho, porque às vezes, meu irmão, não tem como eu e você ficar sozinho naquele cantinho solitário.
Às vezes, meu irmão, se aproxima alguém de nós, às vezes nós vamos conversar. Meu irmão, mas se nessa conversa, nessa roda que eu e você estiver, se alguém preferir agir de mentira, de maldade, com falsidade, com qualquer um que esteja lá, meu irmão, no caso dele sair, meus irmãos, está nós 5 aqui, tem 5, tem eu você e mais 3, tá nós 5. Se um sair, meus irmãos, se um daqueles se levantar contra aquele que saiu para falar de mentira, de fraude, de maldade, é melhor eu e você sair com aquele que está sendo falado do que ficar com aqueles que estão falando do que saiu. Porque, meu irmão, Deus é sagrado, é da verdade, do amor e espírito em verdade. Porque quando eu e você saímos com aquele que está sendo falado, nós estamos tendo o quê? Amor com o que saiu e com o que estão falando. Nós não temos trégua para a mentira. Amém, meu irmão? Glória a Deus. E deixei outro versículo aqui, continuando, chegando agora em Colossenses, capítulo 3, versículo 9. Não mintas uns aos outros, uma vez que vós despediste do velho homem com os seus efeitos. Porque mesmo aquele antigo homem, mentira, podia ser que aquele antigo homem velho que foi crucificado e entregue na mão do Senhor e foi lançado no mar do esquecimento, aquele tinha esse costume de mentir. Mas hoje nós somos uma nova criatura. A nova criatura ela tem novos costumes, novos hábitos, novos caminhos, novas amizades se for preciso. Meus irmãos, mas jamais tem de o quê? De mentir uns com os outros. Nós não temos que estar agindo com mentira com um com o outro, não. Temos que falar a verdade. A verdade ela dói, com certeza, mas é a verdade que tem que ser dita, tem que ser usada aqui, a verdade. Não tem de estar passando a mãozinha, confortando ninguém com a mentira, não, meu irmão. Por quê? Porque se você está confortando com alguém com a mentira, no ministério, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que seja, você está dando lugar ao diabo, meu irmão. Uma palavra nos deixa bem claro, não dê lugar ao diabo. Infelizmente, muitos têm feito, que é o que mais tem acontecido em ministério, em trabalho, em muitos ambientes. Se eu e você não vigiar, nós passamos a fazer isso, né? E passamos despercebido. Nós pensamos que uma mentirinha ali não vai causar nada. Mas em primeiro lugar está causando, porque Deus ele não sagrada e Deus abobina a mentira. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Deixei outro versículo aqui e outro capítulo para mim e para a sua meditação. Que cada um de nós, meu irmão, venha entender o que Deus está nos falando. Porque está nos falando é a palavra, não sou eu. Porque o que vem de mim, meu irmão, não pode ser que nem te agrade. Mas o que vem daqui, ó, da verdade aqui, ó, da boca de Deus, ela te liberta. Porque a verdade, conhecer a verdade e a verdade vos libertará. Não é a mentira que nos liberta, não. E nem o amor ele nos conforta, ele nos consola. Mas o que te liberta e o que me liberta, a palavra deixa bem claro, que é conhecer a verdade. E a verdade vos libertará. Conhecer quem? A verdade é quem é Jesus Cristo. Conhecer Jesus Cristo, que Jesus vos libertará. Amém, meu irmão? Outro versículo, outro capítulo aqui para a minha e para a sua meditação. Em Provérbios, capítulo 14, versículo 5. A testemunha verdadeira não mente, mas a falsa se desboca em mentira. Porque, meu irmão, se eu e você temos que falar de testemunho verdadeiro, pois se eu já fiz, se eu já roubei, eu tenho que falar verdadeiramente, já roubei, eu tenho que contar testemunho com os nossos próximos, nós temos que contar a verdade, não acrescentar testemunho que nunca passemos na nossa vida, não acrescentar mentiras, porque se torna mentira, meu irmão, e Deus não se agrada da mentira não tem que estar fazendo bonitinho, querer fazer bonitinho, botar testemunho nas nossas vidas que não se passou. Infelizmente eu tenho percebido que a palavra de Deus nos diz, meu irmão, que sempre haverá. E sempre há, mas eu tenho fé em Deus que o ímpio e o joio ainda vai se tornar trigo e vai ser salvo pelas mãos fortes do nosso Senhor Jesus Cristo, que ainda dá tempo para cada um de nós, para todos aqueles que buscar a Deus se arrependa, para ir morar com o nosso Senhor Jesus Cristo no céu. E porque, meus irmãos, nós temos que contar verdadeiros testemunhos. Se eu fiz isso, se eu passei por isso, eu tenho que contar a verdade. Não acrescentar um testemunho que nunca vivi, que nunca passei. Nós temos que falar somente a verdade, testemunho verdadeiro. Porque, mesmo a palavra de Deus não mente. Mas a falsa não mente, mas a falsa desboca em mentiras. Porque tem falsos testemunhos que sai acrescenta coisa que não passou. Tem que estar acrescentando o que não passou na sua vida, não. Fale somente a verdade. Porque é a verdade que vos liberta. Porque nosso testemunho ele tem poder também, meu irmão. Porque muitos que passam por o que eu e você passou, eles vão ver, vão olhar no seu olhar, vão ver se você está falando a verdade ou está falando a mentira. Não adianta eu dizer que passei por uma coisa a um irmão para querer confortar ele com a mentira, não, meu irmão. Conforte seu irmão com a verdade, que a seu testemunho pode libertar muitos, meu irmão. Pois conta a verdade, somente a verdade. Conta o que você passou, o que você faz, o que você
tem vontade de fazer, só conte a verdade. Deixe de agir com mentira, porque a mentira, meu irmão, não nos leva a nenhum canto. Nós sabemos que o inimigo, ele agiu de falsidade, agiu de inveja e mentira com Deus, tentou concorrer contra Deus. A mentira tentou concorrer contra a verdade, foi parar no inferno, no abismo, esperando ser julgado e derrotado e acorrentado pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E aqui mais outro capítulo, outro versículo. Aqui para a minha e para a sua meditação em Romanos, capítulo 1, versículo 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Meus irmãos, nós temos que estar trocando o nosso Senhor, nosso testemunho, nossa verdade com outras coisas não, meu irmão, com adoração ali, tá agradando alguém por causa que tem isso. Meus irmãos, nós temos que agradar a Deus somente com a verdade, nós não temos de agir, porque às vezes, meus irmãos, tem irmãos que infelizmente tratam um melhor do que o outro, porque fulano tem isso, ciclano tem aquilo. É todos iguais, meu irmão, porque se você tá agradando a quem? A criatura. E nós sabemos que a criatura do inimigo não agrada a Deus, nós temos que agir verdadeiramente, falar somente a verdade, porque se eu me aproximo de alguém com interesse, dali, meu irmão, nós temos que tratar todos igual, pois todos somos servos de Deus, todos nós somos ovelhas de Deus, que viemos aqui, nós fomos enviados para preparar o nosso caminho em Cristo Jesus, e preparar o caminho, endireitar o caminho, porque está vinda a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos aqui para preparar o caminho, a estrada para o nosso Senhor Jesus Cristo.